Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Olá, noveleiros! Ótima segunda-feira para vocês. Está começando mais um episódio desse programa e hoje é um episódio muito especial. Aliás, gente, duplamente especial, eu diria. Primeiro, porque hoje é 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Data que foi escolhida por causa da rebelião de Stonewall, que aconteceu nesse dia, lá em 1969. Se você ainda não sabe dessa história, ela é super importante, então procure saber, tá? Pra você ficar por dentro do que a gente tá falando. E é por isso que hoje nós vamos falar aqui sobre personagens, cenas e momentos que levaram o contexto LGBT para as novelas e nos deram orgulho. O segundo motivo desse ser um episódio muito especial, gente, são os meus convidados, que finalmente saiu esse feat tão esperado pelos ouvintes desse podcast. Brasil! Eu tenho a honra de receber aqui dois noveleiros podcasters e muito criteriosos, Jefferson Lima e João Dantas. Sejam muito bem-vindos! Aê! Aê! Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês, com Samita, noveleiros mesmo! Que delícia! Oi, gente, tudo bem com vocês? Também é uma honra e um prazer estar aqui com a Samita, com o Jefferson, e a gente representando critérios de programação. Espero que tudo dê certo e seja um programa maravilhoso. Vai ser, com certeza. Gente, para quem ainda não conhece, Critérios de Programação é um podcast parceiro desse podcast aqui. Eu já fui lá 2 vezes, né? Participei do aniversário deles, foi ótimo. E é uma delícia ter o Critérios aqui. Queria ter todos os meninos, um beijo pro Fábio, um beijo pro Rafa, mas é difícil pra gente aglomerar. Então, próximo eles vêm, né? Exato, eles estão ansiosos também para participar aqui. Ótimo, vai rolar o Critérios Parte 2. Mas então, para todo mundo conhecer vocês, eu queria pedir para vocês contarem aí um pouquinho sobre como que surgiu o Critérios, como é que foi que vocês se juntaram aí para falar de novela no programa. Então, o Critérios de Programação surgiu através de um grupo de amigos no WhatsApp. Eu, João, Fábio, Rafael e outros noveleiros fazemos parte desse grupo, e um integrante sempre comentava que devíamos produzir algo devido à paixão pelas novelas. Então, no auge da quarentena, do isolamento social, em maio de 2020, surgiu a ideia do podcast. E praticamente sem conhecimento na plataforma podcast, lançamos o primeiro episódio no dia 31 de maio de 2020, né? E é aquilo, como você comenta, né, Samita? Depois que lança o primeiro, é uma pressão inconsciente que na próxima semana tem que lançar outro. Ah, é? Né? Você mesmo já comentou isso algumas vezes. E hoje, o Critério de Programação já tem 43 episódios, levando conhecimento de uma maneira irreverente aos ouvintes noveleiros. Gente, olha que coincidência! Esse episódio que a gente tá gravando é o 43º do Noveleira também. Nós somos irmãos podcaster. Tudo conectado. Né? Gente, que tudo! Tamo ali, ó, juntinhos. E o João quer contar alguma história, João? Desse encontro de vocês? É mais ou menos isso que o Jefferson falou. A gente tinha começado no grupo, né? O grupo tinha outro nome e a gente falava sobre novela, sobre a nossa vida. Aí um dia a gente resolveu também trocar o nome pra... Eu acho que era Noveleiros do Twitter, alguma coisa assim. Aí a gente resolveu trocar... A gente falava muito em critérios. Tem que ter critérios para edição, tem que ter critérios para tal novela, e a gente trocou o nome para critérios de programação. Entendi. E o resto é história, né? E você fala de onde, João? Qual é a sua cidade? Só para os nossos ouvintes saberem geograficamente onde você está localizado neste país. Eu falo diretamente de Picuí, na Paraíba. Eu amo. Interior da Paraíba. Seja convidado para vir aqui à Terra da Carne de Sol. Eita, eu sou vegetariana. Não tem problema, mas a gente vai... A gente faz um mugunzá. Vai no munguzá, nas comidas de milho. Faz uma carne de sol vegana. E Jefferson carioca, né? Carioca com todos esses S's.
Maneque, total. Bom, gente, vocês ouvem esse programa, vocês sabem que a gente não começa antes da nossa pergunta noveleira, mas hoje ela tem uma relevância até maior, né? Eu acho que tem a ver com representatividade, com a gente olhar pra novela e se identificar, se sentir representado. Então eu queria perguntar antes dela, quando foi pra vocês essa primeira identificação? Quando você olhou pra uma história e pensou, poxa, essa pessoa, eu me vejo identificado nessa pessoa. Como é que foi, Jeff? Então, eu segui pela linha, né, LGBT, e aí eu me identifiquei, não... É como você falou, né, eu me vi naquele personagem em algumas, devido a certas situações. Uhum. E aí eu considerei o Júnior, o personagem do Bruno Gagliasso, em América. Apesar de eu não ter acompanhado com tanta intensidade a América, eu era adolescente na época, e os conflitos daquele personagem, eu acho que eram muito similares ao meu conflito, né, de entendimento da sexualidade, daquela fase da adolescência, né, conhecendo seus desejos e ao mesmo tempo tendo que enfrentar com os preconceitos que a gente sabe que existem. Então eu fico com o Júnior de América. O beijo que não rolou. O Gagliasso ficou chateadíssimo, que gravou 7 vezes o beijo e não foi pro ar. Coitado. E você, João? No geral, eu até já falei no podcast que a primeira vez que eu fui impactado por uma telenovela foi em Carrossel, até porque eu era criança na época, então assim, eu me via muito quando criança assistindo a telenovela e aquelas situações, principalmente porque eu era gordinho, me senti muito Jaime Ah, meu Deus do céu, que fofura. Que fofinho. Mas em personagens LGBT, eu acho que tem isso do Jefferson, acho que o Júnior de América, mas eu também lembro da própria Próxima Vítima, que é do ano de 95. Então toda aquela questão que é do casal, que era o André Gonçalves e o Luís Mendes, e eu comecei a entender, né, o que é que estava acontecendo ali. É claro que eu ainda era criança também, mas já começava a perceber, né, todo o processo deles. Foi muito forte, né, esse casal. Isso. Aí um personagem que seria o Zé Maria de Chica da Silva. Uma coisa totalmente diferente, né, porque o Zé Maria já era uma coisa mais debochada, desbocado, né? Ali eu também já comecei a entender as múltiplas facetas, né? Facetas. Muitas vezes, senhor doutor, eu senti que nasci no corpo errado, desde menino. Nunca me interessei pelas brincadeiras de menino, entende? Sei que vós me ser um homem do mundo, há de ter percebido que eu não sou um homem como os outros. Senhor José Maria, eu sou da opinião que cada pessoa tem seu modo de ser e a ninguém cabe fazer bom ou mau juízo dos outros. E atualmente, então vamos lá para nossa pergunta noveleira mesmo, né? De fato, se você fosse atualmente se identificar, se você fosse escolher uma personagem LGBT da teledramaturgia para representar você, a sua personalidade, o seu modo de ser, qual seria e por quê? Olha, essa pergunta é difícil, viu? Também, porque eu acho, às vezes eu sou uma mistura de tudo, né? Então eu acho que um pouquinho eu seria o Félix, né? As ironias do Félix, mas ao mesmo tempo eu me identifico muito com o Julinho de Tititi, né, da Reprise. Boa. Eu acho ele um personagem um pouco melancólico também, até por tudo que aconteceu com ele. Eu às vezes me sinto assim também. Mas ao mesmo tempo ele é muito alegre. Tem essa questão dele seguir em frente, né, apesar da perda. Todos nós, né, seguindo em frente, né? Todos nós, né? Desgraça acontecendo. Exato. Aí tem essa questão justamente da perda, da pandemia, todo mundo já perdeu alguém, mas precisa seguir, precisa ir à luta, trabalhar. Então eu acho que o Julinho, no momento, é o... Te representa, né, João? Eu sinto vibes mesmo parecidas. E você, Jeff, me conta. Então, toda vez que eu escuto seus episódios, eu fico respondendo, né, pra mim mesmo qual personagem seria no tema que você apresenta. Gente, Jefferson me leva pra correr. É daqueles que me faz ser... Alguns de vocês me levam pra comer, almoça comigo, toma café comigo, e alguns de vocês me levam pra correr. Jefferson. Exato. Mas eu adoro, porque eu já acho que eu já paguei a ginástica da semana. Pago, como dizem. Então, eu seria o Félix, polêmica. Meu Deus! Eu salguei a Santa Ceia. Mas vamos lá, vou explicar. Não sou a bicha... Talvez um pouco irônica.
Mas os meus motivos de ter escolhido o Félix, o motivo, né, por causa da cumplicidade que ele tem com a mames poderosa dele. Então, eu fui por essa vertente, né, eu fui fazendo os critérios de programação na escolha desse personagem, porque a relação que eu tenho com a minha mãe é de muita cumplicidade, parceria, amizade. Então, eu acho que o Félix tinha essa relação com a Pilar. Sim, verdade. Né? Sussu Vieira Poderosa. E, inclusive, esse apelido, né, Mames Poderosa, se tornou algo comum. Não só na minha relação com a minha mãe, como na minha família num todo. Entendeu? Eu, meu irmão, minhas primas chamam as mães de poderosa, de mami poderosa. Um beijo pra mami poderosa do Jack. Eliana. Então, por isso, eu sou o Félix. Arrasou, gente. Eu também, é difícil, né, a gente pensar assim, você se vê num personagem LGBT, mas eu tenho a plena convicção de que se eu fosse LGBT, eu seria uma POC, gente, mas muito POC, assim, porque faltou um pouquinho pra eu vir POC e eu vim uma mulher cis. Então eu seria a POC Max, que é o Pablo Sanabi de Totalmente Demais, porque aquele personagem era eu, as tiradas, o jeito, a palhaçada, dava em cima do Arthur o tempo inteiro. Eu, quando era solteira, também era terrível. Agora eu sosseguei, graças a Deus. Então, essa vibes aí, eu adoro, inclusive, o trabalho do Pablo, eu adoro essa personagem. Eu torcia muito por ele. Divertidíssimo. Então é isso, eu seria Max de Totalmente Demais, que eu adoro, que eu torço, que é uma novela incrível também. Pra gente contextualizar aqui, é muito difícil, gente, é muito longo. Se a gente for esmiuçar na história, né, da telenovela, a representação do gay, da sapatão, do LGBT, do bi, né, também que a gente sempre esquece, trans. Mas alguns pontos a gente pode citar. Por exemplo, já em 1960, a TV Tupi ela exibiu um selinho entre os atores Sérgio Brito e Cláudio Cavalcante, lá durante a encenação do teleteatro Caso Maurícios. Já havia até artigos sobre isso, falando sobre a representação gay nos teleteatros. Então, lá no inicinho, lá na gênese mesmo da TV, da dramaturgia na TV, já teve esse selinho. Depois, em 70, a gente teve Assim na Terra Como no Céu, uma novela do Dias Gomes. O personagem do Ari Fontoura, o Augusto, ele era um costureiro, né, chamado Rodolfo Augusto, o Gugu, e foi considerado uma das primeiras representações de um personagem homossexual em novelas da Globo. E aí depois a gente vai ter o Boff, por exemplo. O Boff, esse nome já pode dar a impressão de que abordou o mundo homossexual, mas na verdade só tinha uma personagem chamada Dona Stanislava, que era mãe da protagonista Guiomar, vivida pela Beth Faria, e não era um travesti, era um homem vestido de mulher, interpretado pelo Zimbinski. E o bofe, na época, era uma gíria que queria dizer desleixado, mal educado, não tinha nada a ver com hoje em dia nosso, né? Hoje em dia não, que inclusive essa gíria já até caiu, né, gente? Já tá ultrapassada, né? Cringe. Eu tô muito velha, que horror. Já tá em desuso. Cringe. Tá em desuso. A gente fala o boy, né, hoje em dia. É o boy, Tá quase ali, só vai mudando o final, aquela. Então, em Brilhante, em 82, uma novela do Gilberto Braga, a gente teve o Inácio, né, vivido pelo Denis Carvalho. Ele era um homossexual enrustido, e aí tinha toda uma descrição. Essa época da ditadura era complicado, porque ainda por cima tinha censura, então pouquíssimas coisas passavam. E aí a gente já vai pular pra ter grandes marcos nesse sentido lá pra a próxima vítima, como os meninos citaram, né, o Sandrinho e o Jefferson, que era o Luiz Mendes. Eles tiveram a torcida do público, mas não rolou beijo. Inclusive teve um incidente horroroso com o André Gonçalves, que ele apanhou na rua. Infelizmente, né, é uma realidade hoje em dia no Brasil. Os gays e trans e pessoas LGBT são violentamente atacados na rua, muitas vezes mortos, é horrível. A gente teve em Torre de Babel, 97, a Leila e a Rafaela, que também são clássicos, né? Morreram explodidas no shopping por causa da rejeição do público. Aí a gente começa a melhorar um pouco, né? Senhora do Destino, Jennifer e Eleonora formaram um casal. América, que vocês citaram, né? O Júnior e o Zeca. E o grande marco, que foi a grande conquista. Eu me lembro exatamente desse dia 1º de fevereiro de 2014, em Amor à Vida. No último capítulo, Félix e Nico se beijando
beijaram, mas já era um casal super chipado, foi histórico. Eu acho que eu nunca vou me esquecer. Inclusive, tava com a Alexandra, minha amiga Alexandra do Alexandrismos. Ela me esperou, eu tinha que fazer matéria depois do capítulo. A gente saiu pra tomar uma cerveja. Foi incrível, assim, foi uma grande comemoração. Acho que o mundo noveleiro, a teledramaturgia, deu um passo gigante nesse dia. A gente não esperava que fosse ter aquela pulsação que teve, né, das pessoas na rua. A gente não sabia se o beijo ia ao ar. A gente tinha gravado, a gente não sabia se a TV Globo ia aprovar ou se ia mandar tirar, como já tinha acontecido no passado. A cena a gente fez de uma forma... Primeiro a gente fez tudo que vinha antes do beijo, e na hora do beijo em si a gente teve uma abordagem muito objetiva, assim. A gente falou, cara, a gente quer que isso aconteça e que isso represente as pessoas. Então, como é que a gente vai fazer? O que não vai deixar a gente feliz? Se for só um selinho. Isso pra gente vai ser jogar contra. Então a gente gravou o selinho porque tinha que ter essa opção. Mas a gente não queria o selinho. Foi um beijo de um casal que está apaixonado, que já cria duas crianças, já está vivendo seu final feliz e coroa o público, ó, fico arrepiado, coroa o público com essa demonstração de amor que o público estava tanto pedindo, né? E num momento de extrema felicidade, não de encontro, de descoberta, mas de amor, de um amor estabelecido, de um amor totalmente possível, de um amor da família. Dito isso, essa caminhada toda, eu tô aqui fazendo programa e aí eu não sei se no de vocês pensam isso, mas eu falo alguma coisa, eu penso, ai meu Deus, as pessoas estão me xingando lá ouvindo, mas não falou de fulano. Acontece. Não dá pra falar de todo mundo, gente. Não dá tempo. Eu queria só fazer um adendo, se você me permite, que na série, uma série da Manchete, da extinta Manchete, e na minissérie Mãe de Santo, que foi exibida nos anos 90, entre outubro e novembro, houve um beijo, né? Muitos dizem que foi apenas um selinho, que foi contra a luz, mas não importa, foi beijo. Entre dois homens, os atores Raí Alves e Daniel Barcelos, eles viviam os personagens Lúcio e Rafael nessa série, que era protagonizada pela Zezé Mota. E a Zezé Mota, como o título indica, era uma mãe de santo, e a cada episódio eles falavam sobre um dos orixás. E nesse episódio específico era... Oxumaré. Ossain. Sangue. Não sabia desse babado. Pensei que era logo Oxumaré, porque Oxumaré metá, né? Ele tem uma coisa aí do gênero fluido. Eu acho, posso estar falando besteira aqui, perdão, mas tenho muito respeito por Oxumaré, como todos os orixás. Que incrível essa referência que você trouxe, João. Isso, foi no 4º episódio. Assim, infelizmente a série não fez tanto sucesso, mas é bom a gente lembrar, né? Até... Com certeza, porque, né, foi uma representação ali do amor entre esses dois homens, né? Mesmo tendo sido o beijão que a gente queria. Como aquele caso da Rafaela, de Mulheres Apaixonadas, eu acho, que as meninas beijaram sendo Romeu e Julieta e ficou meio um anticlímax, né? Era beijo... Encenado, né? Jeff aí falou maneco, o Jeff já se manifesta. Porque é criada aquela encenação, né, de Romeu e Julieta e rola aquele singelo selinho no último capítulo. Mas assim, a gente esperava mais, né? Esperava mais. E aí entra essa tarja aí que o Viva tá colocando nas novelas, né? É um retrato da época, né? Então, se a gente considerar que é início dos anos 2000, né? Que vem aquele boom da globalização, considerando aquele contexto, foi um avanço. A gente tá fazendo aqui, né, eu pedi pros meninos, gente, pra gente fazer um programa aclamando, porque é a minha pegada, eu quero falar do que a gente gosta, do que é legal, porque esse e alguns outros temas, como a gente fez, por exemplo, a consciência negra, tem coisas que a gente vai ficar horas e horas metendo pau, porque é problemático. A gente ficou com casais gays e lésbicas na TV durante muitos anos, como se eles não beijassem, como se eles não tivessem contato físico, né? Quase um amor cortês ali. E isso é muito ruim. Não tem o que falar. Por que o casal protagonista heteronormativo tá se beijando desde o primeiro capítulo e cenas quentes e tal, e gay não pode? Acho ruim. Mas vamos aqui, nós três, pensar, lembrar, puxar na memória, peneirar
buscar momentos em que a gente viu uma cena ou um personagem ou um momento e que nos deram orgulho, né? Pra gente trazer, eu acho que é muito, isso vocês podem falar até melhor do que eu, é muito legal, eu acho, a data de hoje, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, porque é pra aclamar, é pra sentir orgulho, é pra ficar alegre, é pra celebrar essa diversidade, né, que essa data traz. Então, enfim, eu não sei se vocês têm essa impressão, assim, é claro que é um dia de luta, mas é uma celebração, tanto é que as paradas são super... Ai, gente, que saudade da parada. São super animadas e coloridas e com festa, tem essa pegada, né? É um motivo de comemoração, de celebrar, realmente, como é a proposta daqui do episódio. Exatamente. Então, gente, vamos fazer esse formato de lista que vocês já conhecem, que a gente gosta. É difícil pra quem vai fazer, porque a gente tem que fazer um top 3, né, dos personagens. Nesse não tá tão difícil, não, porque não tem muitos momentos, tantos assim, que nos deram orgulho. E então é isso, o Jeff vai trazer os 3 dele, João vai trazer os 3 dele, eu os meus 3, e já vamos estabelecer uma ordem aqui, vamos fazer Jefferson, João, Samita, e aí a gente faz 3 rodadas assim. Claro que tá liberado comentar na hora do amiguinho, não tem problema nenhum, aqui é uma mesa de bar. Jeff, começando por você abrindo os trabalhos. Então, vamos abrir os trabalhos e vamos abrir justamente com esse casal que a gente comentou agora há pouco, desse selinho. O meu top 3 tem Clara e Rafaela de Mulheres Apaixonadas, como bom manequete que eu sou, tem que ter Manuel Carlos. Honrando a carteirinha. Exato. Então, é um pouquinho do que a gente falou, né? Eu acho um casal que dá orgulho. Era a Aline Moraes e a Paula Picarelli. Eram 2 adolescentes na novela, né? Que se amavam. No início tem uma abordagem como amigas, né? Sempre é falado que elas são amigas e tal. Mas a gente sabia que era um casal, né? De 2 meninas que estavam se amando, conhecendo o amor, conhecendo a sexualidade. Enfrentando o preconceito, né? Porque a mãe da Clara... Eu sempre confundo, gente, o nome das duas. A mãe da Aline Moraes. Não lembro agora se ela era a Clara ou a Rafaela, desculpe. Era preconceituosa e tentou impedir ao máximo, tentou afastar a filha, né, da namorada durante toda a novela. Tinha o preconceito da Paulinha, que era amiga, né, da turma. Insuportável. E ela, de certa forma, representava, né, os preconceituosos que estão ao nosso redor. Sim. E ela fazia, né, bullying com elas. E uma era mais contida, ficava calada. E a outra metia o pau nela e dava na cara dela e jogou ela dentro da piscina. Era barraco atrás de barraco, né? Porque, enfim, cada um tem sua maneira de defesa, né? Sim. Uma preferia ignorar e a outra não. A outra descia mesmo cacete nela. Eu acho que é um casal que dá orgulho. Tem esse final que eu acho que é um momento, sim, de celebrar também. Apesar de ser aquele selinho singelo, criado no último capítulo, uma encenação de Romeu e Julieta na formatura do colégio. E aí elas dão um selinho, né? Fazem a cena final de Romeu e Julieta, da morte. E aí elas dão um selinho. E é através dessa cena que tem aquele meme, né, da Paula. Agora, 17 anos depois da novela, nessa reprise, pegaram esse trecho e criaram o meme. Já estão sabendo da novidade? Será montada aqui na escola a primeira versão gay de Romeu e Julieta. Serão 2 mulheres. Entendi. Eu sou a mais atrasada, né, gente, pra meme. Eu fico aqui na frente desse computador fazendo roteiro, produzindo, editando e tô perdendo os babados da internet. Muito obrigada, João, por lembrar. Inclusive, nós fizemos um episódio lá no Critérios de Memes. E a gente até citou esse. Muito tempo. Fiz com o Pascoaloto. Gente, episódio 8, bordões e memes de novela. Não tinha esse, porque esse não tinha acontecido aí, já que veio na reprise de Mulheres. Eu gosto muito desse casal também. Eu acho que Clara e Rafaela ilustram muito o que muitas meninas, a gente vive isso quando você tá adolescente, na idade delas ali, né? Descobrindo, como você falou, a sexualidade. E aí é tão grudada, e aí acaba muitas vezes descobrindo esse lado da sua orientação, ou muitas vezes só experimentando mesmo e
e vendo que não é essa. Então eu acho que elas duas conversam muito, como o Maneco faz muito bem, né? Conversam muito com o nosso humano, nossas experiências de fase de vida mesmo. É uma coisa comum a muitas meninas, que eu acredito que podem ter se descoberto assim num primeiro amor com a melhor amiga. Enfim, se você aconteceu isso com você, mande lá no Instagram. Sacanagem. É isso. João, e o seu? Eu escolhi um casal, não sei se vocês acompanharam essa novela. Muita gente vai dizer, nossa, esse menino escolheu um flop. Mas enfim, o casal eu particularmente gosto. Não foi na TV Globo. É o casal Marina e Marcela, da novela Amor e Revolução, do SBT. Eu vou explicar, evidentemente, por que eu escolhi. Primeiro que eu acho que é uma mudança de postura do SBT, que a gente sabe, né, que é uma emissora não tão progressista, e isso eu falo porque eu fui SBTista por muito tempo, acompanhei muito tempo o SBT. E a gente sabe do momento atual, né, o que está acontecendo, enfim. Mas a novela foi produzida em 2011, foi exibida até 2012, escrita pelo Tiago Santiago, quando ele estava insatisfeito na Record, saiu da Record, atendeu o chamado do Silvio, foi pro SBT, e foi a segunda novela dele. E assim... Essa foi a segunda novela dele só? Gente! No SBT, né? E depois... Ah, tá. Depois ele acabou saindo. E a novela tem a questão da ditadura militar, então também isso já é uma sacada boa do Tiago Santiago. A gente falou aqui, João, dessa novela, só desculpa te interromper, para dar uma referência quem quiser ouvir mais sobre Amor e Revolução. A gente falou no episódio de ditadura na teledramaturgia. Catem lá. E se você também falou do Tiago em outros programas. Porque eu nunca esqueci, Tiago Santiago, gente, é de Vamp, foi colaborador do Calmon em Vamp, e é o grande criador dos Mutantes, né? Inesquecível. Isso. Inesquecível. E a sacada dele é muito interessante de ter um casal de lésbicas, porque a gente sabe que na ditadura militar muitos trabalhos foram censurados. Por conter LGBTs, né? Muitos personagens foram censurados, cenas foram censuradas, então ele coloca o casal Marina e Marcela, que eu acho até que tem mais destaque do que os próprios protagonistas em determinado momento. E teve o beijo, né? Você falou agora, foi exibido no dia 12 de maio, inclusive eu lembro que tinha chamada na programação. Já passava, foi uma repercussão muito, muito boa para a emissora. A novela não foi bem na audiência, mas eu lembro que nesse capítulo em especial foi o pico da novela, a média da novela era 5 pontos, e nesse capítulo em especial deu 9 de pico. Olha, quase o dobro, né? Quase o dobro, e foi muito comentado no Twitter. Eu acho que foi o terceiro assunto mais comentado mundial, se não me falha a memória. E assim, elas tinham muitas cenas, né? Porque a Marcela era uma advogada e a Marina era dona do jornal. Elas acabam se envolvendo, elas também têm outros relacionamentos. O que fazem mesmo? Desculpa, você falou, mas... A Marcela era a Luciana Vendramini e a Marina era a Gisele Tigre. Sim, agora associei o nome a pessoa. Não, eu lembro, foi um bafafá na época, e aí depois reverberou de novo. Quando Félix e Nico beijaram, ficaram uma galera falando, não, mas não é o primeiro beijo gay da televisão. O delas foi o primeiro beijo lésbico. Em novela, porque como você falou, já tinha tido Calúnia, né, com a Vida Alves. Mas a repercussão foi muito, muito grande para o SBT. Eu lembro que a Luciana Vendramini deu uma entrevista para o Ego, que ela falou que nunca tinha tido uma repercussão tão grande com uma personagem. Elas eram muito libertárias, tinham muitos diálogos, né, porque a Marcela era feminista. Então foi muito bom, assim, né, essa mudança de pensamento. Mas aí o que é que acontece? Veio a censura, né? Porque houve também censura, acho que da própria direção, alguns militares também. Alguns militares queriam tirar a novela do ar. Gente, assim. Fizeram o abaixo-assinado. Sim. O que é que acontece? Elas gravaram uma nova cena e essa cena foi vetada pela emissora. Como a novela estava indo mal, foi feita algumas mudanças e eles atenuaram as cenas de violência, né? Porque a novela era muito violenta. Porque assim, eu acho que o diferencial da Amor e Revolução é que, enquanto outras novelas, a ditadura militar, o pano de fundo, aqui era o foco. O foco principal da novela é a ditadura militar, então tinha muita violência. Então, por conta disso, eles atenuaram tanto as cenas violentas como as cenas da Marina e da Marcela. Então, teve cena de cama que foi atenuada. E elas gravaram a nova cena do beijo. Não foi pro ar, só que vazou pra internet. Colocaram no site do SBT e o diretor disse que não existia essa cena, só que a cena tava lá. Tava no site.
Aí tiraram, foi uma confusão. Mas, de toda forma, eu acho que o casal tinha química. E o ponto positivo que eu acho é que foi feita uma pesquisa, né, no final da novela, para decidir alguns finais, e o público, 82% do público queria que elas ficassem juntas. Elas ficaram juntas, mesmo sem ter o beijo novamente, mas ficaram juntas. Pois é, a gente falou isso, do quanto é importante isso delas ficarem juntas, né? Porque a gente teve aí vários e vários casais que acaba a mulher virando hétero no final das contas, acaba, né, morrendo. Então é importante mesmo. Só outro dado para terminar, Samita, é que por conta disso estava previsto um beijo entre dois homens, inclusive o Luís Mendes, que faz a novela, ia gravar com Carlos Arthur Tirré, e foi vetado. Infelizmente não teve o beijo também dos dois homens, até porque ele também era militar. Eu acho que os militares também não concordaram, enfim. Complicado. Mas Marina e Marcela representaram, né, João? Representaram. Adorei que você trouxe. O João traz a diversidade dentro da diversidade, que traz o quê? da Globo, né? Que eu fico aqui muito cadelinha da Globo, falando de Globo, e ele tá certíssimo, tem que trazer outras emissoras. Ele sempre apresenta algo de fora da Globo. Isso é bom, né? É maravilhoso, gente, é ótimo. Eu, coincidentemente, olha aí, nossa primeira rodada, a rodada da Sapatão, né? Eu vou trazer aqui Dona Fernanda e Dona Natália Timberg em Babilônia. E não vou falar daquele primeiro beijo, né, que todo mundo ficou escandalizado. Não que aquele não seja motivo de orgulho, mas pra mim ficou como assim, o auge da aclamação. Eu dava pulinho na frente da televisão quando, no último capítulo, depois dessa novela ter sido gongada, ameaçada, achincalhada, xoxada, a novela foi parar, né? A novela virou uma bomba, todo mundo pisou em cima da novela. Mutilada, né? Mutilada, exatamente. A novela não cumpriu o seu papel que ela tinha proposto, Isso. né? Mas, ainda assim, no último capítulo, elas se beijaram de novo. Aquilo pra mim foi a glória. Foi tipo, é tetra! Mas eu também dei pulos de alegria. E ainda tem uma fala, um texto, algo relacionado, tipo um deboche ao público. Pagar pessoas como a gente, mas eles não vão conseguir. Dona Fernanda, gente, olha... Arrepia, né? Arrepia. Então, pra mim, o último capítulo de Babilônia, que eu acho que foi assim, direção, roteiristas, elenco, equipe falando, vai acabar essa merda, eu vou fazer o que eu quiser, entendeu? Mas é isso. Desse jeito. Não, foi desse jeito mesmo. E se eu não me engano, foi na mesma cena, né? Que tinha também o Marcelo Melo e o Cláudio Lins. Exatamente, que esse casal também era ótimo, gente. Um dia eu vou fazer, a contragosto do meu público, provavelmente, um episódio de Babilônia. Porque eu acho que essa novela estava no acerto, entendeu? Então, assim, acho que, voltando, resgatando um pouco, né, do que a gente estava falando sobre rejeição, eu acho que o beijo delas no início chocou tanto e causou tanta comoção ruim, porque muitas vezes as pessoas acham que velho, que a pessoa né, da terceira idade, a pessoa já chegou numa idade e não tem mais contato físico, não tem mais sexualidade. Tem, entendeu? E aí a gente tem que mostrar isso na televisão também. E foi linda a história delas, e quando chegou nesse último capítulo que teve beijo de novo, era eu na redação gritando de felicidade, de alegria, porque tem que mostrar mesmo, e achei o máximo. E um dia a gente estende o papo aí de Babilônia, mas feliz de saber que vocês também vibraram, gente. Eu achei que eu tava sozinha nesse rolê, mas uma vez. E eu vejo também, assim, a questão dessa foi maravilhoso. Crítica, né, ao beijo, muito à época que a gente estava começando a viver, né, que vem permanecendo aí até os dias de hoje, né, o ano de 2000. Essa onda, né, pra não falar outra coisa. Onda, exato, vai passar, nós iremos passar por ela. Nós iremos passar, sim, com certeza. Bom, fechamos a rodada da Sapatão, vamos lá, gente. Então vamos abrir a segunda rodada, né? E eu abro a segunda rodada com Félix e Nico. Vocês já perceberam que eu sou um pouco cadelinha de Félix? Sim. Percebi, mas ele tem muito carisma, né, gente? Esse casal ganhou o Brasil inteiro. Muito carisma, e é aquilo, né? O Félix começa como o grande vilão da novela, foi vendido como a Carminha masculina, né? A Carminha na versão homem, que ia jogar um bebê numa caçamba, e faz mesmo. O Félix apronta
todas bem dignas mesmo de um vilão, malvado realmente. Só que no decorrer da novela, né, após a revelação do grande feito dele, que é jogar a sobrinha recém-nascida numa caçamba de lixo, começa, né, a redenção dele, né, porque ele é humilhado, né, por toda a família, ele é escorraçado por todos e apanha da irmã, tem apanha, isso. E tem que se reinventar, né, na pobreza, vendendo hot dog do Félix. Né? E começa a ver a vida, né, de outra maneira. Salsichão. Vendia salsichão, ele, né? Vendia de tudo, era ele e a Savala, né? Eu ria de isso, a Márcia. A Márcia. E tem que se reinventar, né? E vem aquela redenção. E o Nico, que era um amigo, né, Thiago do Félix, Thiago Fragoso, que vem também, né, de rasteiras que a vida dá, né? Porque ele tinha um casamento com o personagem do Marcelo Antoni, alugam a barriga, né, de uma amiga, que é a Marilis, e ela depois dá em cima do boy, né, e rouba o boy dele. Ele também vem de umas rasteiras que a vida dá, né, de uns tapas que... Picareta, né, Amari? Ninguém tá livre de levar da vida. E acaba que o Nico e o Félix, um começa a dar apoio ao outro, né, nesse momento de reinvenção das suas vidas. E vai surgindo, né, essa amizade, essa cumplicidade, e até que percebe que os dois estão apaixonados. Eu acho muito bem construído. Amor à Vida tem umas ressalvas, como uma novela num todo, as tramas paralelas, só que eu gosto muito da trama central. Félix, pra mim, é o protagonista absoluto da novela. Ele faz todo esse arco, né, do anti-herói. E, enfim, eu acho muito bem construída, né? É uma construção do amor através dos defeitos, né? Porque o Nico fala pra ele que ele é uma boa pessoa e tal, e ele fala, eu não sou nada bom, eu sou ruim e tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você é uma boa pessoa, você tá aí se reinventando e tal. Então eu gosto muito, né, dentro dos erros, dos defeitos, as pessoas também têm suas qualidades, e isso foi mostrado. Sim. E tem esse final, que é um momento de comemoração realmente para a teledramaturgia brasileira, de celebração para quem é progressista nesse país, que é o beijo, né, do Félix e do Nico no último capítulo. E aquele final espetacular, né, do Félix, após tudo que aconteceu, a relação entre ele e o pai, que era o César, aquele final belíssimo. Gente, esse momento vai até ser histórico aqui também. Vou pegar esse gancho do que você tá falando pra fazer uma reflexão, e talvez seja uma das pouquíssimas vezes que eu vou falar bem do Valcir aqui nesse programa. Porque, de fato, é um personagem muito emblemático, e é muito interessante a gente ver essa virada do Félix e como a gente pode entender essa primeira fase dele muito cruel, muito, né, fazendo maldades, uma pessoa ruim, mas é um momento em que a gente vê lá na frente que ele tava lidando muito com a rejeição, né? Ele passou a primeira fase da vida, da infância, adolescência, juventude e tal, até onde a gente começa ali, ao ponto de virada dele, lidando com a rejeição do pai e com a rejeição dele próprio, dele mesmo, não se aceitar, de manter um casamento de fachada, de ter essa vida tão dolorosa, eu imagino, né? Que seja... Eu só posso imaginar. Não tô aqui falando, nunca tive que fingir que tenho uma orientação sexual, que não tenho. Então, eu acho muito engenhoso, embora o Valcir tenha uns diálogos bem problemáticos, mas é muito engenhoso como ele, e eu acho que é um grande ganho na dramaturgia dele, porque ele possivelmente, conjectura minha, pode estar falando de coisas vivenciadas por ele também, né? É possível que isso tenha acontecido. Então, eu vejo muito genuíno no Félix isso, assim. A gente vê um cara que ele reforçava ali as atitudes ruins, a maneira que ele conduzia a própria vida, reforçando uma coisa que ele estava recebendo do pai e de ele mesmo. Eu sou ruim, eu não posso ser assim. Eu sou uma pessoa errada, eu tô, né? Essa coisa toda da rejeição. E aí, quando ele se liberta disso, coincide, né? Quando ele sai do armário e ele muda
de pensamento, ele passa a se reconstruir, como você falou, ele se reinventa e com a ajuda do Nico vai encontrando uma parte dele que ele deixou esquecida, de ser realmente uma pessoa de bem. E eu acho muito interessante, você me inspirou aí pra são que até hoje eu não tinha pensado, assim, eu tinha pensado só na palhaçada, na cachorrada. Porque a impressão que eu tenho é que até o momento de virada, né, da novela, aquele Félix ali, ele teve que formar aquela armadura, né, para continuar sobrevivendo, para esconder, né, seus traumas, suas frustrações, quem ele era de verdade. Então ele se arma, né? Você vê que ele também, tudo que ele tem, a ambição dele, tudo que ele quer conquistar, a presidência do hospital, de uma certa forma é para ser aceito pelo pai, é para ser enaltecido, né? Ele busca, e aí as brigas dele com o filho eram para mim uma das melhores cenas da novela, porque ele tava repetindo o padrão do pai, ele tava sendo para o filho o pai que ele teve, né? E isso acontece muito, a gente inconscientemente vai fazendo esse tipo de coisa. Como você falou, eu acho que o que fica pra posteridade de Amor à Vida, eu também concordo com o Jefferson, tem muita coisa ali na novela que eu não curto tanto, mas eu acho que o que ficou pra história da teledramaturgia foi o Félix, não só a cena do beijo, lá até o Jefferson falando dele ser o protagonista moral. As duas últimas cenas são deles, né? Não só o beijo, como a reconciliação com o pai, que eu também acho muito linda aquela cena. E é isso. Isso que você falou, assim, é importante não só o personagem ter a redenção e o final feliz como casal, mas ele ter ficado com o pai, cuidado do pai, né? Esse retorno, esse eterno retorno. A gente falou muito disso no episódio da Jean, episódio passado, que ela trata disso, das consequências das suas escolhas, das suas ações. Então, acho um final lindíssimo. E essa talvez seja a última vez que eu vou falar bem do Valcir aqui nesse programa. Sacanagem. Foi o único que ficou com o pai. Foi. E a gente tem que dar o mérito também do Solano, né? Que o Matheus Solano tem um trabalho de ator incrível. Construiu esse puta personagem, conquistou o Brasil inteiro com ele. Então tem muito dele. Essa novela me marcou muito porque foi a primeira coletiva de imprensa que eu fui cobrir no Projac. Eu tava nervosíssima. Eu perdi toda a gravação de uma hora de gravação de entrevista. Meu Deus. Táxi em prantos, pensando, vou ser demitida. Mas eu tava muito impactada ali, porque é muito... Gente, pra quem é noveleiro, quem tá me ouvindo deve entender. Você pisar numa cidade cenográfica, sabe? Você tá ali vendo aquilo acontecer. É muito marcante, assim, é muito impactante. Então, eu sempre vou lembrar de Amor à Vida por causa disso, das entrevistas que eu fiz com ele, com Suzana, com o elenco. Você fica envolvido pela novela, né? Você acaba não ficando indiferente nunca mais àquela novela, porque você teve ali junto naquele start. Mas tô falando demais. Bora falar do seu top 2, João. Então vamos lá. Eu falei agora há pouco das moças, agora vamos para os rapazes. Eu escolhi um casal de Orgulho e Paixão, que eu já acho uma novela muito fofa. Todos os casais eu gosto bastante, até porque são baseados na obra da Jane Austen. Mas o casal, evidentemente, que eu escolhi pra aqui foi o Lutável. Eu não acompanhei, mas me falaram no Instagram, comentaram no Instagram desse casal na semana do episódio dos namorados, né? E falaram que tem a trilha da Sandy. Eu já fiquei, o quê? Entregue. Isso mesmo. Tem a trilha da Sandy e os personagens eram o Lutino, que era o Juliano Larran, o Otávio, que era o Pedro Henrique Miller, que também é gay na vida real. Olha! E o Otávio, ele era um militar, e o Lutino, ele era um mecânico, trabalhava com carros. No início eles já se conheciam, mas eles vão começar a se envolver aos poucos, porque tem uma menina que quer casar com o Otávio, ele tenta fugir dela de todas as formas. Aí ele vai se esconder na oficina do Lutino. A partir daí surge uma amizade. Entre eles, e eu acho muito bem construída, né? Eles começam amigos, é aquela coisa, são confidentes, e ele fala que não quer casar, mas aí ao mesmo tempo ele diz, se eu não casar com ela, o que é que vão falar de mim? Vão dizer que eu não... Que era uma novela de época também, né? Tinha isso. De época, no início do século XX. Pior ainda, a questão da aceitação do preconceito, né? Isso, e ele enquanto militar, né, toda a questão também que não era permitido, tem até uma cena que ele fala, que não pode servir à pátria, né, porque teoricamente os gays não poderiam servir como soldados.
Então eles vão se tornando muito amigos. Aí ele chega a dizer, não, eu vou casar com ela. Mas no dia ela abandona ele no altar, até porque ela estava grávida de outro personagem. Só podia, né? Exatamente. Por isso que ela queria tanto. Ela queria tanto casar com ele. E aí tem um amigo deles, que eu não me lembro o ator que interpreta, mas o nome era Randolph. Aí ele fala que, eu sonhei que vocês dois estavam dançando. Aí ele chega com medo, porque ele tinha muito medo de ser descoberto, né? Dos sentimentos dele. Aí ele fala, ninguém pode ter um amigo homem, que todo mundo já fala que é outra coisa. Fala que tá sonhando e não sei o quê. Só que isso, ele já tá caidinho de amores, né? Pelo Lutino. E na sequência, tem muitos encontros e desencontros. Tem uma cena com relação ao pai do Lutino, que ele é um homem muito conservador. Ele vai ter um jantar lá na casa e eles vão pro quarto depois e ele trocam carinhos e o pai vê aquilo e arruma um escândalo, expulsa o Lutino de casa. É uma confusão. Aí mais pra frente ele acaba indo procurar o Otávio pra mandar se afastar do filho dele, senão ele vai contar pra os militares, né? Ele é gay. Só que ele morre. Quem? O pai do... pelo amor de Deus! O pai... Tô dando spoiler, mas é porque você vai entender. Não, aí não vai poder contar nada, né? Porque ele morreu. E ele fica muito abalado. Eu causei a morte do meu pai. Aí tem uma mentirinha do bem do Otávio. Ele fala, não, teu pai me procurou pra dizer que te aceita, que te ama. Aí eles meio que se resolvem. Só que em determinado momento da novela, o Otávio resolve, vamos fugir junto e vamos começar uma nova vida. E ele meio que não quer, porque se ele fugir, ele vai estar deixando de lado o sonho dele, né? Que é ser militar. Eita! E ele entende tudo errado, eles brigam, mas aí tem uma cena muito bonita que é a cena do reencontro, né? Da reconciliação. E numa dessas idas e vindas tem a cena do beijo, que é o primeiro beijo do horário das 6. Primeiro beijo gay. Eu quero te fazer muito feliz, então você pode se considerar o homem mais realizado desse mundo. Eu estou ridiculamente muito feliz. Eu te amo. Eu também te amo. Mais que tudo. Eu acho, eu tenho uma vaga... Eu não acompanhei essa novela, não, mas eu tenho uma vaga lembrança de auê, de confusão na redação lá do G-Show, da galera ter vibrado. E eu fui na onda junto, óbvio, porque eu tô sempre aclamando. Isso. Mas muita gente me fala com carinho desse casal. Eu quero um dia fazer um passadão, nem que seja só ir catando no Globoplay a história, as cenas deles pra acompanhar, porque muita gente elogia. E Sandy, né, gente? Não tem nem o que falar. Eu assisti muito pouco. É muito bem construído. Era bem construída mesmo. Eu assisti pouco essa novela, mas gostei muito do final. Porque aquilo é uma novela de época, né? Mas o final, eles terminam juntos, um pequeno spoiler. Mas a maneira como isso é mostrado ficou muito coerente com a época que a novela se passava. Então fica a dica pra você assistir, Samita. Muita gente fala desses dois e eu acho que eles são fofos mesmo. Eu via de chamada, assim, de ampação, o Juliano Larran muito bem no papel, parece. Vale a pena. Eu posso te ajudar a alugar um quartinho também, ao lado do meu. O que é isso, Otávio? Você aceita ser meu vizinho? Mas é claro que eu aceito. Pra vida toda. Pra vida toda. Amor é minha. Posso falar o meu, então? Deve. Honrando a minha carteirinha de manequer, né, Jeff? Eu vou trazer aqui Clarina, que foi o casamento, né, de Claro e Marina na novela Em Família. Mais uma novela que 99% das pessoas odeiam. E eu tenho a minha condescendência, sim. Então, eu gostei muito desse casal porque, primeira coisa, a mulher deixou o Gianecchini, gente, tá? Você deixou o Gianecchini, que era seu marido, então é um amor muito grande pra você deixar o Gianecchini. E a maneira como que o Maneco conduziu, o drama ali da Clara, né, de já casada, estabelecida, com filho, descobrir esse amor. Eu nem acho que ela seja lésbica, Clara, acho que ela é bi, né, porque ela descobriu esse amor pela Marina. E porque teve casamento, com vestido de noiva, com
tudo que tem direito, entendeu? E aí eu acho que é isso, que a gente tem que começar a trazer esses rituais que até então estão reservados para o heteronormativo só. Acho que é um outro passo, né? A gente teve... Sim, verdade. A construção da família do Félix e do Nico e lá e tal, mas a gente não teve a cerimônia de casamento deles. E aí eu quis trazer Clara e Marina por ter a cerimônia, que eu acho importantíssima. Eu sou a louca do casamento, adoro assistir casamento, ir em casamento. Pudesse me casaria várias vezes se eu houvesse dinheiro com o mesmo marido. E também por causa do filho, né? Que eu acho que a novela respondeu de uma maneira muito lúdica aquele questionamento bobo que as pessoas conservadoras fazem de como que eu vou explicar pro meu filho? E aí o fato de ter uma criança nessa história e da Clara ter que conduzir isso, explicar pro filho, desmistificar esse tabu que não existe, porque as crianças na verdade entendem 2 tempos, não tem problema nenhum pra elas. Então achei que valia a pena a gente relembrar esse casal, esse casamento e essa criança que no último capítulo eu catei, gente, eu até procurei em crítica minha que eu fiz do final da novela, não achei, mas nossa, tem uma cena do menino, do menino filho da Clara falando sobre o amor da mãe com a Marina, que é lindo, que é assim, só aplaudindo mesmo e falando obrigada, gente, é isso. Tá levando isso pro Brasil. Eu acho aquele menino tão talentoso, eu adoro o trabalho dele. Que fez Flor do Caribe, né? Depois que era filho da... Ele fez Flor do Caribe, ele fez O Outro Lado do Paraíso, depois eu não vi mais. Meu nome. Também esqueci o nome dele. Mas sim, e o casamento, Samita, com vestido de noiva. Saio e várias fotos no... Lindíssimas. Aquilo. Lindas. Tem a questão que você falou do casamento, eu lembrei também que a Fernanda Montenegro, em Babilônia, ela fala também sobre isso. Elas conseguem o casamento civil, né? Depois de mais de não sei quantos anos, elas conseguem se casar legalmente. Isso é muito importante. E se eu não me engano, é na primeira cena, inclusive, delas. Que ela chega falando olha, a gente conseguiu, a gente vai casar. E a partir daí rola, né, um beijo, né, que virou aquela celeuma. Eu até tava vendo outro dia a Fernanda, num vídeo do Twitter, numa palestra, ela falando que muita gente da próprio elenco, assim, pessoas, colegas, falaram, não pode, vocês têm que dar tempo. Tem que dar tempo para o público se afeiçoar a vocês, assim como outras novelas, né, que a gente vê que é toda essa construção para no último capítulo ter o beijo. E ela fala, gente, mas elas já eram casadas há 40 anos. Só não eram casadas no papel, né? Mas já viviam juntas. É aquilo que a gente tava falando, né? Porque parece que não pode, que o casal LGBT, ele não se relaciona. A gente teve exemplos disso, né? Não tinha uma novela com Carlos Casagrande e o menino Sérgio Abreu, que eles eram casados estabelecidos e eles pareciam 2 amigos. Paraíso Tropical, né? Que tá voltando aí. Paraíso Tropical, muito, muito fora da realidade isso, gente. E o que a gente fala nesse programa aqui sempre a novela, ela reflete a realidade. Então, assim, nessa parte não. Nessa parte vamos fazer de mentirinha. Gente, tem dó. Só uma informação, eu dei uma olhada aqui, o nome do menino é Vitor Figueiredo. Isso, Ivan. Exato. Vitor, se você estiver ouvindo isso, você já deve estar enorme. Um beijo pra você, arrasou. Vamos lá, o último lugar no pódio do nosso top 3, Jeff. Vamos lá. Samita, eu vou pedir uma pequena licença, porque esse meu casal não é de uma novela. Você permite? Gente, pelo amor de Deus. Chama Lugar de Fala. Então, é do filme Minha Mãe é uma Peça 3. Que é o Juliano e o Thiago, né? Que rola o casamento, né, do Juliano. Eu amo. Minha Mãe é uma Peça 3. Enfim, é Paulo Gustavo, né? Merece todas as homenagens. Com certeza. Quebrou barreiras, exaltou o LGBT no cinema, no teatro, na TV, na vida. Então, Paulo Gustavo sempre merece ser citado. Eu acho que é um casal que tem... aí eu já vejo mais o personagem, né? Mais o Juliano. Mas aí, como a temática do terceiro filme, do encerramento, né? É o casamento do Juliano, então eu coloco o Thiago também, né? O filme se desenrola, né? A partir desse casamento. O Juliano, todo mundo sabe que era, digamos, uma representação da vida de Paulo Gustavo. E eu acho que é um motivo de orgulho, né? Com certeza, uma aclamação. Uma aclamação. A gente que
se descobre desde cedo homossexual, lésbica, bi, trans, enfim, tem que enfrentar muitas das vezes calado, né, porque não sabe com quem se abrir, como enfrentar, como lidar com isso tudo, né, e a dona Hermínia sempre esteve ali, né, apoiando, e aquele discurso, e eu lembro que antes do filme ser lançado, o Paulo Gustavo falou que não teria o beijo, né, e rolou uma polêmica, uma treta, como assim, não vai ter o beijo e tal, e quando você assiste o filme, você entende que realmente fazia falta o beijo, porque a temática toda que é construída para aquele casamento se realizar, e as mães se unem em amor aos filhos, né, e vão fazer o possível para acontecer aquele casamento, você vê que o beijo realmente seria até interessante ter, seria, mas a grande mensagem é o amor daquela mãe pelo filho, que ela faria de tudo pelo aquele filho, com medo do mundo aqui fora. O medo não é dele ser gay, o medo é do que o mundo pode fazer, só que ao mesmo tempo ela entende, né, que o filho tem que viver. Enfim, a gente tem que enfrentar. Todo dia a gente matando um leão. Então eu acho uma grande exaltação, uma celebração da classe. E viva Paulo Gustavo. Viva Paulo Gustavo, com certeza é um motivo enorme, enorme de orgulho. Essa franquia da Minha Mãe é uma Peça e, sobretudo, vocês estão muito bem. Tem a ver com o que eu falei na história de ter o ritual, de ter o casamento, de estar todo mundo ali celebrando aquele amor importantíssimo. Adorei. E eu fiquei, como todos nós, fiquei muito, muito comovida, impactada com a passagem do Paulo e merecia ele estar aqui homenageado nesse dia com motivo de orgulho para todos nós. Bem, eu vou pedir licença agora para me repetir. Quer dizer, eu vou roubar um pouquinho também, fazer igual o Jefferson. Não era só um personagem, um casal, mas eu queria falar um pouquinho da Maria Adelaide Amaral, que eu acho que nas obras dela, tanto Tititi como em Sangue Bom, principalmente ela escrevendo com o Vincent. O Vincent em Tititi foi colaborador, em Sangue Bom já foi coautor. E também A Lei do Amor, eu acho que eles inseriram personagens, mas sempre nas novelas dela tem muitos personagens LGBT. Então tem gays, lésbicas. Em Sangue Bom tem um travesti, né, que é o... Agora esqueci o nome. Porque ela fazia uma brincadeira com mulher fruta. Aí ela inseriu um personagem. Mas Tititi, como eu já falei do Julinho, eu acho também a construção, tanto do relacionamento dele com o Osmar, que é o Gustavo Leão, muito bem feita. E aí tem toda essa coisa que a gente está falando, de aceitação, que o pai do Osmar não aceita, a mãe, que é uma pessoa muito conservadora, né, que é a personagem da Julia Gunn. E aí tem o acidente, e ele até fala para a mãe, né, eu vou te apresentar uma pessoa, e ela acha que é uma namorada. E não é, né, não é uma namorada, seria o Julinho e depois a Marcela, que é uma amiga, que vai acompanhar ele, e tem toda aquela confusão de achar que ela é namorada e do filho. E pós isso, como a gente já comentou, né, o Osmar morre, o Julinho passa a ter um envolvimento com a família, e mais o terço final da novela entra o Thales, que é o personagem do Babaioff. Que ele é ótimo, o Babaioff. Isso. Ele vem a ser o novo par romântico do Julinho, e também tem toda essa questão que ele também não se aceita muito, ele é bissexual, tem um lance dele precisar casar com uma mulher para receber uma herança, e aí ele casa com a Jaqueline, mas aí no fim das contas ele é apaixonado pelo Julinho. Tem uma cena também muito bonita no casamento da Thaísa, que é a Fernanda Souza. Eles estão brigados, aí ele... Julinho, eu te amo! Eu te amo! E eu não tenho vergonha desse amor. E se você me der mais uma chance, a gente pode ser muito feliz. Garoto, ele disse que te ama, toma uma atitude, criatura. Não vai me dizer que você tá com vergonha. Você é louco. Sou. Louco. Louco por você. E a cena é muito bonita, os convidados aplaudem, eles se abraçam, não tem o beijo, mas tem muito carinho entre os personagens. E o final, né, é spoiler pra quem tá vendo Tititi, mas é um final feliz dos dois. Ai, que bom, que lindo. Já que a gente tá abrindo aqui exceções, eu vou também dar uma roubadinha, que eu tinha colocado até no roteiro aqui. Eu quero falar de quem eu coloquei no roteiro, mas quero fazer uma segunda menção, porque eu acho que precisa. Primeiro, eu quero falar do Guga,
de Malhação por 2 motivos. Eu acho que é um marco porque a gente tem aí um galã de Malhação, né, bissexual e que se descobre gay, né, que depois fica com o namorado o resto da novela. Primeiro ele engravida a personagem da Júlia. E essa relação também que a gente falou muito com do Félix. Ele tinha um problema com o pai. Era essa jornada aí desse personagem batendo de frente com o pai muito conservador, muito intolerante e saindo de casa, passando perrengue. Então eu quis trazer esse personagem por ser da Malhação, porque a Malhação, eu vejo ela sempre na frente até do que a dramaturgia dos horários convencionais. A Malhação sempre trouxe essas questões, né? E porque o Pedro é um querido, Pedro Alves, que fez o Guga, ele participou com a gente no episódio 13 dos Galãs, falou muito sobre isso, sobre representatividade, e é um menino lindo, um menino que eu adoro. Beijo, Pedro, se você está ouvindo. Então quis trazer eles. Mas eu não posso fechar esse programa sem a gente falar de uma transexual. Porque a Dani Balbi, minha amiga, que me dá muito orgulho, que eu admiro muito, ela esteve aqui no piloto e depois em mais 2 episódios, ela já participou com a gente 3 vezes. A Dani é a primeira professora transexual negra da UFRJ, é uma figura que eu tenho grande admiração e que me dá um grande orgulho. A gente já morou debaixo do mesmo teto, é uma mulher maravilhosa. Então eu não ia me perdoar passar por esse programa sem falar de Ivana, da Força do Querer, e de todas as vezes que eu assisti essa novela e que eu pensei em Dani, né? Porque é muito próximo esse drama de passar pela transição, de passar por uma cirurgia, e naquela cena em que o Ivan chega na praia e abre os braços, né? Ali já sem os seios, pra mim é uma aclamação, assim, é um momento de aplaudir mesmo, de falar, pô, que bom que eu tô vendo isso numa novela das 9, no horário nobre, e a Glória merece muitas, muitas reverências. Ela e todo o elenco e a intérprete, né? Que eu esqueci o nome. Carol Duarte. Carol Duarte. A pessoa, gente, tem algum problema de cognição, né? Carol Duarte, perdão, maravilhosa. Então eu queria muito, muito lembrar desse momento, porque foi muito importante a Força do Querer. A gente ela era uma coprotagonista ali, né? Claro que tinha o trio da Ritinha, Bibi e Geisa, mas foi uma personagem chave, importantíssima. E na onda dela, a gente lembra aí vários outros personagens, outras participações, a própria Nani People, né, no Sétimo Guardião, vem aí em outra novela aí que eu fiquei sabendo, ela vai participar também. Então é importante a gente lembrar das pessoas trans. A Maria Clara Spinelli, né, também. Essa cena da Ivana, né, abrindo os braços na praia, como se fosse um passarinho saindo de uma gaiola, né? É uma sensação de liberdade. Eu estou livre. Como tinha a ver com a trilha, sim, né? Aquela trilha linda dela. E fazia um link muito maravilhoso com o... Gente, me ajuda. Com Silvério Pereira, o Nonato. Silvério Pereira. Que as palavras podem. Era exatamente. Exatamente, é isso. Você lembrou de alguém aí, João, que eu ouvi? Maria Clara Spinelli, né? Maria Clara Spinelli, se eu não me engano, ela fazia também a Força do Querer, né? Que ela era comparsa da Irene. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver as mulheres trans também atuando como mulheres cis, por que não, né? A gente já teve mulher cis atuando como mulher trans, que foi a Cláudia Raia lá nas Filhas da Mãe, como Ramon. Exatamente. Então tem que ter espaço para todo mundo e representatividade sempre. E é isso, vamos fazer aqui nossas considerações finais, então, porque já passamos, inclusive, do horário, né? Como sempre, porque eu nunca... A gente fala muito! Foi incrível receber vocês aqui, adorei, é sempre uma energia muito maravilhosa e adorei que a gente teve essa data especial para se juntar aqui no Noveleira e obrigada. Eu agradeço em nome do Critérios, né? É uma honra estar aqui exaltando a teledramaturgia brasileira. Você, como nós do Critérios, ama a novela, ama a arte. E é sempre bom, né? Um papo de amigos mesmo. Você é uma amiga querida que o mundo de novela nos trouxe. Um grande beijo pra você, Samita. Um grande beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Obrigada, beijão. João, adorei esse sotaque aqui no Noveleira mesmo. Sotaque carregado. Eu amo e espero que a gente se encontre mais aqui na Podesfera. Eu também espero encontrar até o Jefferson mesmo, porque a gente não se conhece, né? Pessoalmente, a gente se conhece virtualmente.
Não. Vocês se conheceram, já tava nesse contexto de pandemia? Não. A gente se conhece em 2017, 2018, por aí. Não acredito. A gente se conheceu por conta de novela. Pela Vale internet. Tudo, se eu não me engano, né, Jefferson? Mas então é isso, gente. Viva a representatividade, a diversidade. Fica aqui o meu desejo que a gente tenha mais e mais motivos para se orgulhar da teledramaturgia nesse sentido, né? Que a gente quer ver a gente, todo tipo que a gente é na televisão. Enfim, mais alguma consideração? Não, a única que eu quero agradecer a você pelo convite, dizer que é uma honra, foi uma honra ter participado. E você, criteriosa também, a gente espera você para o terceiro programa. Revanche do Stop. Mas antes de eu fazer meu jabá, façam vocês os seus. Eu quero que vocês deem @ de vocês, falem aí do Critérios. Pra quem quiser ouvir lá, acompanhar vocês nas redes, é só fazer aí o jabá de vocês. Então, agora vamos faturar. O Critério de Programação, podcast, a gente tá toda quarta-feira com episódios inéditos pra vocês. Geralmente o Latino costuma postar nas manhãs, então fiquem atentos. Toda quarta-feira no seu agregador favorito, que você escolher pra ouvir a gente. E a gente tá nas redes sociais, no Twitter, no @criteriosos, no Instagram, no @critérios de programação e no Facebook, na página do Critérios de Programação. E a gente também faz parte, já que o tema é representatividade, orgulho, a gente faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede com mais de 70 podcasts dos mais variados temas em língua portuguesa, e vocês podem acompanhar a gente do Critérios, como esses outros podcasts, lá na hashtag LGBT Podcasters, ou então no site, também www.lgbtpodcasters.com.br. Arrasou, babado. Quero deixar meu beijo aqui pro Fábio e pro Rafa, que não estão aqui hoje, mas a gente vê aí um outro tema pra eles virem, pra vocês conhecerem também, mas recomendo fortemente que vocês vão lá, ouçam Critérios, ouçam os meus episódios pra eles bombarem, sacanagem. Eu fiz o episódio das Helenas, do Maneco e do aniversário de 1 ano. Tô lá, gente. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente até aqui. Mas se você quiser comentar, falar dos personagens que a gente esqueceu, falar o que você achou, responder a nossa pergunta noveleira, quem você seria no contexto LGBT da teledramaturgia, lá no Instagram e no Twitter, pelo @noveleira mesmo. Aproveita e já segue a gente, curte, compartilha, espalha a palavra noveleira pelo mundo. É isso, meninos, um beijo grande. Até a próxima. Um beijão. Beijo. E eu espero vocês na semana que vem, gente. Tchau, tchau. Beijão.